False 15 dias não vai ter. Vai? False 15 dias não vai. Me perguntaram ali, ou se não fizeram o programa de não, porque estava acompanhando a família. False 15 dias não faz? Vai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Toda honra ao Senhor nosso Deus. Está no ar o programa Mananciais de Águas Vivas para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Muito boa tarde a todos nesta tarde. Que Deus ilumine a cada um nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para os nossos ouvintes aqui do bairro São Vicente, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Antônio Guilherme, a sua esposa, a irmã Vera, toda a sua família. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Também aí do Campo da Samba, um abraço a todos vocês, né, que ouvem todos os dias a programação da Rádio Sistema JN de Comunicação. Um abraço a todos, também todos estamos aqui para a glória de Deus, e nesta tarde, com certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. Quero mandar aí mais uma vez a paz do Senhor a todos da Jardim Imaculada 2. Um abraço para todos vocês aí na São Vicente. Cláudio apresentando a todos nas mãos do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Justo, a paz do Senhor, ouvinte desta programação, nesta tarde. Realmente, estivemos ausentes alguns sábados, mas o Senhor sabe todas as coisas. Estávamos realizando outros trabalhos na casa do Senhor. E por isso, não foi possível estar aqui realizando trabalho em estúdio, mas estava externo, estava fora. Mas tudo foi para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor para todos os ouvintes nesta tarde, aqueles que estão à escuta desta programação, bem como nosso irmão José Carlos Charlon. Charlon, né? Chacon, né? Chacon está enfermo. Está enfermo, que Deus abençoe a sua família, levando pontos, né? Nosso irmão Jones Batista, né? Jones Batista, todos aqueles, Jailson, Nivaldo, e o seu irmão Josivaldo, todos aqueles irmãos, companheiros em Cristo Jesus que já passaram aqui por esta bancada. E o nosso irmão Amaro, né? Nosso irmão lá que trabalha no mercadinho. Sim, é o nosso irmão Adriano Amaro. Adriano Amaro, né? Ele mandando a paz do Senhor para o nosso irmão Adriano Amaro. Quero mandar para o nosso irmão Franklin, ali no Cais, nosso irmão Inaldo no Esplanado, nosso irmão Ramo também no Cais, Colina do Sul, e todos aqueles que estão nesta tarde conosco. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esta tarde, por esta oportunidade que Ele nos deu nesta tarde de estarmos aqui juntos, unidos e reunidos para a honra e glória do Teu Santo Nome. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, queremos tão somente lhe agradecer, Senhor, por esta tarde, por este dia lindo, ao qual o Senhor nos deu a condições de estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é e tem realizado no meio de nós. Obrigado pela chuva que o Senhor tem mandado. Obrigado pelo sol. Obrigado pelo vento que sopra. Obrigado por esse fôlego de vida, o ar que respiramos. Em nome de Jesus. Obrigado também pela água que nós ingerimos, Pai. Obrigado também pela terra, esse solo qual andamos, plantamos, construímos, e que tudo foi para a honra e glória do seu santo nome, que o Senhor fez para que o homem pudesse desfrutar de tudo isso. Pai, nessa tarde, quero te apresentar todos aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que estão incapacitados de chegar na tua casa e junto conosco louvar e engrandecer o seu santo nome. Estão aguardando ali, meu Deus, uma melhora, e aqueles que estão ali nos hospitais, meu Deus, abençoa eles, juntamente com toda a equipe médica, meu Pai, que estão cuidando e tratando das suas necessidades, Pai. Te apresentamos nossos irmãos, aqueles que estão conosco, Pai, ouvindo, assistindo, onde quer que esteja, todas as autoridades que são constituídas do nosso país, meu Deus, eclesiásticas, civis e militares, e os poderes legislativo, executivo e judiciário, meu Deus, todos aqueles que estão à frente, em manifestação, que estão à frente, meu Deus, de algum órgão, Pai, seja com todos os teus filhos, onde quer que esteja,
o nosso país, toma em tuas mãos todas essas autoridades que estão, meu Pai, agora, meu Pai, sendo, meu Deus, usado para que seja um espelho diante de Ti, onde quer que esteja, Senhor. Teus filhos que foram enviados para levar a mensagem, a palavra em outros países, guarda, livra e dá a cada um, conforme o Teu querer, a condição de permanecer ali, que almas venham se render aos Seus pés, através da pregação da Tua palavra, Pai Santo, querido e eterno. É em Teu nome que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Coisa boa, né? Nesta tarde estamos mais uma vez na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queremos também mais uma vez também cumprimentar, né, a todos que ouvem a programação ali, ao nosso irmão Carlos Lindaci, família, um abraço para ele, para todos que ouvem a programação ali em frente ao mercado, a todos que ouvem aí na São Vicente, né, no Campo da Sambra, também ali próximo ao Mercado Público de Bahia. Um abraço para todos que ouvem, vai passando, está ouvindo a programação. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Você, é um privilégio, né, ter você conosco, sempre ouvindo a programação, né? Glória a Deus. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, nesta tarde, estamos alegres, porque estamos aqui mais uma vez, né? Como o irmão Cláudio já falou, Deus tem nos dado o fogo de vida que nós possamos estar aqui, né? Muitas pessoas, né, irmão Cláudio, neste momento talvez aí esteja comprando, né, um oxigênio para poder respirar, né, assim? E é um motivo de nós agradecermos a Deus e estarmos aqui para falar, pregar o Evangelho e respirar este ar gostoso, né, que Deus está nos dando, né? Então, para nós é uma alegria, né? E por isso que estamos aqui sempre para falar deste amor, para falar da verdadeira palavra de Deus, que é o Evangelho, né, de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nosso irmão Cláudio, ele também vai louvar a Deus aí com um belíssimo louvor, 2 ou 3, ele é quem sabe. Vamos louvar a Deus. A Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então, nesta tarde, você que ouve a programação, continue ouvindo, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, estamos alegres nesta tarde por tudo que o Senhor tem nos concedido. Também quero mandar a paz do Senhor para o irmão Josivaldo, irmão Nivaldo, a irmã Nilciene e a todos, né, que ouvem a programação, onde quer que se encontre uma pessoa aí que esteja ouvindo a programação, sinta-se abraçado por nós que fazemos aqui a programação em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto estivermos aqui na terra, esse é o nosso privilégio, né, de estarmos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Isso aí não se pode, né? A gente não pode deixar de estar sempre pregando o Evangelho, até porque Jesus, ele, nas suas palavras, ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura, né? Aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Então, nesta tarde, esse é o nosso objetivo, de estarmos sempre para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nesta tarde, estamos alegres, estamos felizes, porque o nosso Deus, ele está presente. A sua palavra nos diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estará presente. Glória a Deus, né? Nosso irmão Cláudio, uma oportunidade para louvar a Deus. Também já está conosco, irmão Cláudio, nosso irmão Ezequiel Pereira, está ali em Portugal, ouvindo a nossa programação. Um abraço, irmão Ezequiel, Deus abençoe. Sei que faz umas 3 semanas, né, que o senhor não ouviu a programação aí, né, mas hoje estamos aí no ar para a glória de Deus. Muito obrigado pela audiência, né, está ouvindo a programação aí em Portugal. Nesse momento em Portugal são o quê? 19 horas, né? Por aí, né? Glória a Deus. Então, estamos alegres, estamos alegres. Deus abençoe, irmão Ezequiel. Glória a Deus. Ele diz amém. Glória a Deus. Graças a Deus, Ezequiel. Bênção de Deus ali em Portugal.
falar com ele, está lhe ouvindo aí. Acredito que ele já fez aí as visitas nas congregações as quais sempre nós estamos ouvindo aí em Portugal. Nos bairros aí, eu já perguntei a ele, mas tão logo que tem oportunidade, sei que o seu tempo é corrido, mas não deixe. Leia o capítulo 1 de Josué e siga em frente. Amém? Glória a Deus. Vamos engrandecer o nome de Jesus Cristo. 322, em nome de Jesus. São as Santas Escrituras. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como um santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sob a cruz foi derramado, o seu sangue remidou, numa lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sob a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como um santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia, louvado seja Deus. São as Santas Escrituras, é através delas que nós somos guiados. As Escrituras Sagradas, louvado seja Deus. Vamos ainda louvar 306. Glória a Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para mim, um tesouro sem igual valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e quem toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva onde manda leite e mel, luz que guia pela senda da paz, que alumia os que trevas
para que nos faz ver os artes de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e quem toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o povo da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e quem toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos louvar ainda o 505, irmão Justo. Esse hino, eu muitas vezes fico olhando os hinos da harpa, muitos hinos da harpa que nós não sabemos nem por onde começar a melodia dele, né? Mas graças a Deus, nós temos algumas ajudas e é muito bom. Porque a palavra de Deus, ela não vai passar, ela vai permanecer. Tudo passa, a Bíblia diz, porém a minha palavra, ela não anda de passar. Então vamos ler a palavra através desse hino. É a palavra de Deus nesta tarde, 505. Me ajude para a honra e glória do nome de Jesus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus títulos banquete são banquete de amor, palmanar celestial vigor, então também me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensina, me guia, me trazem a luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem-me valor. Afasta do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensina, me guia, me trazem a luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus, palavra me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nela tem a paz, quem pode me turbar? Mídia real, festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensina, me guia, me trazem a
luz as palavras de Jesus. O lugar não haverá no mundo de horror em que o perdido tenha paz, a não ser o Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensina, me guia, me trazem à luz as palavras de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Jesus, para a honra e glória do nome dele. Não saiu tão perfeito, mas eu creio que foi para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Queremos mandar uma boa tarde especial aí para Eliane Rodrigues, né? Um abraço, que Deus continue abençoando a sua vida. E também o irmão Edson Jorge, nosso irmão Edson Jorge, ele diz assim: eita, glória, coisa boa, canta pastor Cláudio. Ele está dizendo aqui, viu? Nosso irmão Edson Jorge. Edson. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos alegres, irmão, porque estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. E Edson Santana, glória a Deus. Então, é por isso que nós se alegramos, né? Que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, nesta tarde, não há motivo de nós estarmos tristes, né? Por quê? Porque o nosso Deus, Ele está presente. Aleluia. A sua palavra nos diz, né? Que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. E nós cremos, né? Pelos olhos da fé, que o nosso Deus, Ele está presente. E agora, iremos fazer a leitura da palavra de Deus. São 15 horas e 40 minutos, 15 horas e 40 minutos, aí o nosso irmão Cláudio vai fazer a leitura da palavra de Deus nesta tarde. Glória a Deus. E você que nos acompanha, né, se quiser também acompanhar a leitura, né, fica à vontade, nós iremos agora fazer a leitura da palavra de Deus, irmão Cláudio. Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Convido você que dispõe nesse momento de uma Bíblia Sagrada, onde é a palavra de Deus, e quero ler com você na carta do apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo. Vamos no capítulo 12, por diante, alguns versículos da palavra de Deus. Se você dispõe da Bíblia, leia conosco. É um prazer a gente folhear as páginas das Escrituras Sagradas. Louvado seja. Confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dante fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Que Deus em Cristo Jesus aplique esta palavra, esta leitura nesta tarde em nossos corações. Iremos agradecer ao Senhor orando por esta leitura que Ele nos deu nesta tarde. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, mais uma vez adentramos a Tua presença, te agradecendo, meu Deus, já pela leitura da Tua palavra, Senhor. Essa palavra que nos traz conforto, esperança, paz, que ela venha nesta tarde alcançar pessoas, vidas, Senhor, que estão, Senhor, sem fé, aleluia, sem esperança, mas que a Tua palavra, ela nos traz tudo isso, fé, esperança
e que possamos aguardar e esperar no Senhor. Pai Santo, querido e eterno, em teu nome que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, 15 horas 42 minutos. Um abraço mais uma vez para todos, né, que ouvem a programação nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero ler, irmão Cláudio, aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, são 8 versículos, mas eu vou ficar com o último versículo, no caso desta passagem, né? São capítulo 12 até o 8º versículo, mas eu quero ler só o 8, versículo 8, né? Porque eu achei muito importante esta passagem. Eu quero ler o versículo 12, capítulo 12, versículo 8. Eu vou ler só um versículo, depois eu falarei um pouquinho mais nos outros versículos, né? Porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor, né? O que me chamou a atenção foi este versículo. Porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Nós vimos aqui, irmão Cláudio, que o capítulo 12, o versículo 1 diz: naquele tempo passou Jesus pela seara, e em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Glória a Deus. E ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Só o sacerdote. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa? Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, né? Versículo 7. Então aqui a gente vê que os fariseus, eles começaram a falar porque os discípulos que andavam com Jesus iam passando e ele estava numa seara, e aquela seara tinha espiga, ou seja, milho, né? Milho, espiga, tinha, e eles começaram a colher ali e comer. Eu acho que era uma época, né, desse mês, né, que tinha muito milho, ou seja, muita colheita, né? E eles começaram a colher, eles estavam com fome. E ali os fariseus começaram a dizer: olha, não vê que os teus discípulos estão fazendo uma coisa ilícita, né, no sábado? Então, eles queriam dizer porque era sábado, não podia
fazer aquilo ali, porque ele estava no tempo da lei, né? No tempo da lei. E aí eles queriam criar uma situação ali, querendo dizer que, querendo incriminar, né, Cláudio? Querendo, Aguardar o sábado. porque eles não estavam guardando o sábado só porque eles estavam pela lei. Foi preciso Jesus falar, Capítulo 7, Jesus deu o recado. não é? Capítulo 7, o versículo 7, o versículo 5 diz assim: ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes do templo violam o sábado e fica sem culpa. E fica sem culpa. Não era para fazer nada, né? Não era para fazer nada. Por quê? Era para guardar. Porque para muitas pessoas existe aí que na lei existe pessoas ainda hoje. Que não trabalha. Mas Jesus ele veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la, não é? Ele veio para cumprir a lei. Mas hoje nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, que é Jesus Cristo. É justamente por isso que hoje você é livre para fazer o que você quiser fazer. Ele disse que ele deixou o homem um livre arbítrio para você fazer da sua vida o que você quiser fazer. Ele não vai interferir naquilo que você está fazendo. Só que existe aí algumas regras, né? Que você pode fazer, como ele disse assim, que deixou o homem o livre arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Agora, Jesus ele veio para salvar a humanidade e para isso é preciso nós reconhecermos, né, Carlos? Que precisamos de salvação e é preciso você aceitar a Jesus como seu Salvador. Então não precisa mais você viver no tempo da lei. Você é livre para você fazer o que você quiser fazer. Só que Deus ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, quebrar, né, todas as barreiras que haviam. Aqui esses homens estavam com fome, só porque eles quebraram a espiga e comeram. Os fariseus já começaram a acusá-los. Começaram a acusá-los. É preciso Jesus dar uma lição para esses fariseus, para poder eles calar, né? Ficar quieto. Porque se os homens estavam com fome e eles encontraram ali aquelas espigas. Quando eu trabalhava na agricultura, que a gente estava trabalhando e já tinha alguma coisa para comer. Ou seja, você estava no roçado, quem trabalhou na agricultura sabe disso, que às vezes você tem um feijão verde já canivetando, e aqueles canivetinhos de feijão, quando eles estão novinhos, a gente come. Não é assim? É mesmo que você pegar... A gente não pega um quiabo e não quebra ele assim, ele é bem molinho? Balança para estar bom. Isso, balança ele tiver molinho, bom de comer. Então a gente estava trabalhando e estava com fome e comia aqueles canivetinhos de feijão. A espiga não estava madura, a gente ia lá, quebrava aquela espiguinha verdinha e começava a comer. Por quê? Era um meio de se matar ali, saciar a fome, porque a gente estava na roça e não tinha outra coisa para comer. E escapando até chegar a hora de ir para almoçar, né? Pronto. Então
esses discípulos, eles estavam com Jesus, eles iam passando, né? Como diz aqui no versículo 2, e os fariseus, vendo isto, é o versículo 1, naquele tempo passou Jesus pela seara, e em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. E aí os discípulos e os fariseus já ali começaram a aproveitaram ali a vez e começaram a colocar defeito. Nos dias de hoje, Cláudio, não é muito diferente não, porque você começa a fazer a obra do Senhor. Por exemplo, se nós pegarmos um carrinho de som e nós formos para a rua pregar o evangelho, aí há pessoas que passam ali e dizem assim, ó, para que essa zoada toda? Não é assim que diz? Outras pessoas passam e dizem, olha, fala até que a gente somos, não vou nem dizer o quê. Mas Jesus, ele se agrada deste trabalho que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós estamos levando a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Porque quando Jesus ele estava na terra, ele estava fazendo este mesmo trabalho que nós estamos fazendo hoje, né? Por isso que ele disse, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crêem, né? Então assim, hoje Jesus ele foi para o Pai e deixou os atalaias aqui na terra. Os discípulos que andavam com Jesus são nós hoje que andamos pregando o evangelho, porque naquela época Jesus andava com os discípulos pregando o evangelho, e hoje nós estamos aqui levando a mensagem, conscientizando as pessoas, para que essas pessoas reconheçam que precisa de salvação, mas como eles podem ser salvos se não há quem pregue o evangelho? É preciso ter alguém que pregue, que ensine, que esclareça a verdade, não é? Porque existem muitas heresias, e aí por causa destas heresias há muitas pessoas que estão aí fracas na caminhada. Por quê? Porque dão ouvido a muitos tipos de heresias. Porque nós temos que levar a mensagem verdadeira, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos que levar a mensagem que foi o próprio Jesus Cristo que falou, que pregou. Aqui no João, no capítulo 14, ele disse, não se turbes os vossos corações, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando ele disse assim, quando eu for para o Pai, eu virei outra vez, né? E levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por que ele disse assim? Porque ele estava na terra, ele estava aqui. Por isso que ele disse assim, quando eu for e vos preparar lugar, ele diz, quando eu for. Há pessoas que dizem assim, mas quando eu for, que palavra é essa? Quando eu for é porque ele estava aqui ainda na terra. Ele diz, quando eu for e vos preparar-vos lugar, eu virei outra vez e levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque ele disse que virá outra vez. Então, se ele disse que viria outra vez, é porque ele já esteve aqui na terra. Quando ele disse assim, eu virei outra vez, quer dizer, isso quer dizer que ele estava aqui, ele já esteve aqui na terra. Aí ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? É os templos? Não. É as paredes? Não. É o povo que creu na palavra de Deus. Ele não disse? Quem crê em mim, né? Ainda que esteja morto, viverá, né? Então, se você crê em Jesus Cristo, você pode estar passando por uma situação terrível, mas se você crê em Jesus Cristo, você tem solução para os seus problemas, porque você está crendo que Ele pode resolver os teus problemas. Por isso que Ele diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele pode fazer. Jesus, Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Alguém pode até prometer algo a você e não cumprir. Mas Jesus, se Ele prometeu algo a você, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus, porque Ele cumpre, Ele diz que Ele vela, né, Cláudio? Para cumprir com a sua palavra. Então há pessoas que dizem, mas já faz tanto tempo que eu peço algo e ainda não obtive resultado. Tem pessoas que pedem algo ao Senhor uma vez, duas, três e desiste. Mas nós vimos aqui que havia um homem que há 38 anos que se encontrava enfermo. Mas 38 anos ele estava lá na beira daquele tanque, esperando o movimento das águas para que ele fosse curado. 38 anos é muito tempo. E ele estava lá todo dia. Como ele ia para lá, eu não sei, mas ele estava lá. A Bíblia diz que ele estava lá, esperando o movimento das águas. E nós, quando pede algo ao Senhor, uma vez, duas, três, quatro, aí às vezes desiste. Diz, parece que Deus não está me ouvindo. Não é assim que o povo diz? Mas Ele está ouvindo. É porque as coisas de Deus têm o tempo determinado para você e para mim. Não é assim, você pedir agora e agora mesmo você receber. Há orações que Deus ele responde de imediato. De imediato. Né? Eu digo porque já passei por essa situação. Já passei. Tem coisas que você pede de imediatamente ele responde, né? Mas tem coisas que você pede e que ele ouve, mas não te responde de imediatamente. Ele é longânimo, não é? Então assim, a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo dos céus, né? Há tempo para tudo, há tempo determinado para todas as coisas. Não é assim, você pedir agora e agora mesmo você Veja que eu leio aquela passagem, né, de Ezequias, né? Quando Isaías foi lá, né? Profeta Isaías, eles vai lá e fala para Ezequias que conserta a casa, ou seja, o altar,
a casa dele, né? Que com certeza estava, que ele vai morrer e não tardará, não, né? Ele estava doente. E quando ele recebeu esse recado, repare mesmo, foi Deus que enviou, né? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, né, Cláudio? E orou ao Senhor. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o Senhor respondeu de imediato. Antes de Isaías sair do pai. A Bíblia diz que Isaías não tinha saído do pátio da casa ainda. E o tempo de Deus é Kairói. Não é? O tempo de Deus é Kairói. Kairóis. O tempo do homem é crono. Crono. Vai vendo? O tempo do homem que é marcado por relógio é crono. É crono. Cronometrado. Cronometrado. Né? E de Deus é Kairói. Então pronto. Antes de Isaías sair no acende do terreiro, Deus falou com ele novamente. Volta lá e diz a Ezequias que eu vou atrasar o relógio de Acais e acrescentar para ele mais 15 anos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Deus ouviu a oração. O Deus de Já. Aleluia. Deus ouviu a oração de Ezequias. Ele humilhou-se. E ele humilhou-se. Agora, Cláudio, é preciso o homem estar na presença, na posição exata, para poder orar e na mesma hora Deus ouvir a oração. Não é assim? Pronto. Então, Isaías voltou lá e deu o recado e foi embora. E ele ficou bom e viveu mais 15 anos. Deus deu a ele 15 anos de vida. Quem sabe se talvez nesta tarde você tenha, alguém tenha dito para você, escute bem que eu vou te falar, que os seus dias estavam contados para o homem, mas para Deus não é assim, né? Alguém falou para você que os seus dias estavam contados, mas pode ser que Deus esteja acrescentando para você mais 15 anos, não é assim? Porque a palavra de Deus, Cláudia, ela não voltará vazia. Ela tem o endereço certo. Talvez pessoas que estão ouvindo esta mensagem, esta reflexão, e esteja passando por uma situação semelhante a essa, e está pedindo de Deus uma resposta. Não é? Tem uma reserva, né? Justamente. E a gente começa a falar, e Deus, ele faz que nem o irmão aqui da igreja diz, desceu no meu coração. Porque, Cláudio, eu acho muito pesado quando a pessoa diz assim, Deus está mandando eu dizer. Não é assim? É preciso que seja convicto do que você está falando. Mas existem pessoas nessas situações? Existe. Mas quem sabe é Ele. Não é? Quem sabe é Ele, das suas necessidades. Pronto. Nós, na consagração passada, tem uma pessoa conosco que eu disse a ele que ia ter a consagração, e ele nem costuma muito vir na consagração, ele mora lá para Tibiri, mas eu disse a ele que ia ver essa consagração, e ele veio. E foi naquela, lembra aquela consagração que foi até meio-dia?
O pastor fez Sim. e foi até meio-dia. E ele veio para essa consagração e depois ele me contou o testemunho. Só contou para mim, não contou para mais ninguém. Ele disse, naquele dia ele estava atribulado demais. Muito atribulado. E ele veio, ele é um novo convertido. Veio para a consagração e ele, quando ele passa assim da hora de se alimentar, ele disse que não se sente bem. Porque, justamente porque ele já é pré-diabético. Ele já tem aquele, já é meio, sabe? É pré. Então assim, é preciso se alimentar. E eu fiquei com cuidado nele, porque ele disse, poxa vida, o horário, por causa do horário, porque de manhã até meio-dia já é muita coisa, né? Eu fiquei com aquele cuidado, mas ficamos orando e ele ficou numa boa e foi até o final e graças a Deus deu tudo certo. E depois ele me contou o testemunho dizendo que naquele dia ele estava muito atribulado, né? Estava com a tribulação e ficou ali até o final daquela consagração e foi uma bênção para ele. Então, tá vendo? Porque às vezes é preciso a gente fazer algo para que Deus responda às nossas orações, né? Atenda às nossas necessidades, porque quem sabe as necessidades de cada um é Deus. Eu não sei as suas necessidades, não sei a necessidade das demais pessoas, mas Deus sabe o que o meu vizinho está passando, que a minha vizinha está passando, que alguém está passando, se alguém está enfermo, se alguém disse para o médico, falou que ele não vai durar muito tempo, né? Mas Deus sabe as necessidades de cada um e Ele usa as pessoas para falar com alguém, para poder aquela pessoa ouvir e crer na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, né? Então nesta tarde, esta é uma reflexão que nós deixamos para você que está ouvindo, talvez pela internet, pelo Facebook, ou, né? Ou aqui também local, quem sabe? Deus é quem sabe. Aonde você está e está ouvindo através dessa transmissão, dessa live aí, nas caixinhas onde você está ouvindo. Então, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Por isso que Jesus disse que até do sábado Por isso que ele disse, até do sábado ele é Senhor. eu vi a necessidade de levar. Não é assim? De fazer Justamente. milagres. Os milagres, né? Você veja que aqui Jesus, ele no sábado ele curava, no sábado ele salvava as pessoas, no sábado ele tirava o animal que estava caído num poço, e os fariseus falavam sobre isso, né? Por isso que ele disse, até do sábado eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, não é porque seja sábado que ele não possa fazer o milagre. Porque se fosse assim, essa palavra que nós estamos dando aqui era em vão. Mas foi ele que fez o sábado. Glória a Deus, né? Foi ele que fez o sábado. Então pronto. Então ele, até do sábado, ele é o Senhor. Então creia nesta mensagem, na palavra de Deus, né? E com certeza você vai ver o resultado depois. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que Deus nos fortaleça e que nos abra cada dia mais a nossa mente e que nós possamos levar a mensagem do Evangelho
até você. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesta tarde, com certeza, Deus, Ele tem algo especial na sua vida, né? Ele tem algo especial na sua vida. Irmão, alerta, levanta, desperta que Jesus já vem. Escuta-se a voz dos anjos, dos santos arcanjos, dizendo amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Iracema, né? Irmã Iracema, a irmã Lindalva, aí na rua Luciene Cabral Bernardo. Um abraço, paz do Senhor para todos vocês e para todos os moradores, né? Aí da rua Luciene Cabral Bernardo. E para todos da São Vicente, especialmente a rua Maria do Socorro Xavier. Um abraço a todos, que Deus abençoe aí na Pedro Ulisses, na Severino Ramalho, na Gustavo Maciel Monteiro. Um abraço para todos vocês, a irmã Lourdes, o irmão Abel e a todos, né, que ouvem a programação. Nas nuvens surgindo e a igreja subindo para Jerusalém, e todos num gozo profundo dando adeus ao mundo e aos que ficam também. Glória a Jesus, louvado seja Deus. A oportunidade agora está com o irmão Cláudio, né? Da continuidade, né? São 16 horas e 14 minutos, irmão Cláudio. Louvar o Senhor mais um pouquinho, né? Fica à vontade. Deus. Glória a Jesus. Coisa boa do céu, palavras que edifica, que nos dá estrutura para nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais uns hinos, momentos de nós agradecermos ao Senhor através das oportunidades que Ele nos dá de louvar e também de ouvir a sua palavra. Boa palavra, nesta tarde ouvimos da paz do Senhor, transmitida pelo teu Filho. Convido você, se sabe desse hino, um louvor para a honra e glória no nome de Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como um cristal. Virei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Virei os olhos de Jesus, tocarei seu rosto enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do céu azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro,
tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Ali nós vamos contemplar tudo isso, porque o Senhor, Ele deixou escrito lá no Apocalipse, né, que a cidade a qual nós vamos habitar, ela é completa de tudo isso, de ouro, jaspe, os muros. Louvado seja Deus. Aqui na terra, quando uma autoridade calça uma rua toda esburacada que fica no calçamento, a gente vibra, agradece, porque já não vai estar mais na buraqueira, na lama. Imagine lá no céu, nós andamos em ruas de ouro. Louvado seja Deus. Tudo isso é para nós desfrutarmos. Agora temos que estar ligados na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Se você souber, louve nessa tarde conosco, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante
doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Aleluia, louvados e engrandecido seja o nome santo do Senhor, pois é a palavra de Deus, é esta que nos dá o firmamento para que nós possamos ser guiados. Aleluia. E o próprio Jesus é a palavra. No capítulo 1, escrevendo seu João, diz que ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus. Jesus estava com Deus, mas ele foi enviado ao mundo. Jesus foi, louvado seja Deus, feito humanos para habitar entre nós. Louvado seja Deus. Mas a palavra diz que ele já estava no princípio com Deus. Glória a Jesus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Louvado seja Deus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Louvado seja Deus. E João, escrevendo, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja que coisa interessante. Desde o princípio, a palavra de Deus, que nos dá o sustento, que nos dá o amparo, que nos dá segurança, fortaleza, para que nós possamos permanecer de pé, firme e seguro contra os vendavais, as ventanias que vêm ao encontro. Louvado seja Deus, de todos aqueles que procuram se firmar, procuram estar seguro na poderosa palavra. É por isso que nós devemos, cada dia, cada momento, ter um momento, uns minutos, para meditar na santa e poderosa palavra de Deus. É ela, como um hino, são as santas escrituras que nos contam de Jesus. É a escritura que você começa a ler, folhear, e você vai ali sendo esclarecido de que realmente Jesus é o Filho de Deus. Mas na missão que ele vem representando Deus. Aleluia. Em determinados casos, ele sabia que ele tinha acima o Pai, mas a autoridade foi dada a ele, para que ele pudesse, aleluia, no meio do povo, se expressar como a luz, ele sendo, mas que viesse resplandecer para os que estavam nas trevas. E o Senhor frisou muito bem, e quando falou que Jesus andou por aqui, nós dissemos que palmilhou nesta terra, pregou esse mesmo evangelho, anunciou essas mesmas palavras, mas ele preparou o povo, ele instruiu um povo, foram os discípulos instruídos, louvado seja Deus, os sermões da montanha, o qual Jesus levava os seus discípulos e mostrava a realidade a cada um deles, porque ele preparava esses discípulos, porque ele sabia que o tempo duradouro aqui na terra era por um espaço pouco de tempo, mas eles entendiam
o que Jesus falava, outros tinham dúvida, mas eram esclarecidos. Depois ele pegou aqueles apóstolos já que havia sido discipulado e enviou para levar a mensagem, para levar a palavra. Aleluia! Mas Jesus sempre estava instruindo como nosso guia, o condutor. Nós temos a obrigação de observá-lo, de ser, aleluia, guiado por ele. O apóstolo São Paulo, no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo já enfrentava dificuldades com grupos de pessoas que até rejeitavam a palavra. Até no tempo de Jesus, eles procuravam fazer algo diferente para confundir. E Paulo lá na frente fala que nós devemos ter cuidado nos ensinamentos de fábulas, coisas fáceis, coisas que traem as pessoas uma coisa, mas na realidade é outra. E era o que Jesus repreendia, como o Senhor falou, que eles observaram tantos detalhes e se esqueciam de outras coisas tão mais importantes. Mas Jesus sempre tem, aleluia, a palavra certa para o momento. E ele diz: vocês não vê? Louvado seja Deus, que faz as coisas, aleluia, e que não, Jesus quer dizer, vocês cometem tanto erro e não são castigados, vocês não são repreendidos. Louvado seja Deus. E querem apontar e castigar ou ferir os pobres, os menos favorecidos. Mas Jesus ama a todos. Jesus tem todos por iguais. Mas o que Ele quer é que cada um, por mais pobre ou por mais robusto que seja, ele tenha sempre a palavra como seu guia, como a referência. Louvado seja Deus. Eu quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui nós temos a palavra de Deus como guia. Capítulo 2 e o versículo 42. Que diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Louvado seja Deus. Eles estavam aqui, irmão, perseverando. Eles estavam aqui tudo numa só posição e numa comunhão. Mas do que eles haviam aprendido com os apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos já anunciavam, pregavam o que tinham ouvido, sendo instruídos por Jesus. Aleluia. E nós não podemos fugir da responsabilidade de anunciar esta palavra que o próprio Jesus anunciou e não mudou a sua trajetória. Os apóstolos pregavam, aleluia, mas muitos rejeitavam. Mas Jesus já havia advertido aos discípulos, apóstolos, de que quando alguém viesse aborrecer a eles, eles lembrassem que primeiro havia aborrecido ele, o mestre. Eles aborreceram Jesus e iam aborrecer os discípulos apóstolos por causa do nome de Jesus. É o nome de Jesus que incomoda, é o nome de Jesus que muitos não querem aceitar. Por quê? Porque eles adquiriram, porque eles realizaram outros, aleluia, ídolos,
outras pessoas querendo ocupar o lugar de Jesus. E Jesus não dá a sua glória a ninguém. E os apóstolos, os discípulos, e nós, hoje, com a responsabilidade, não podemos fugir ou dar brecha para que outra pessoa venha e se coloque no lugar de Jesus. E não tem. O apóstolo São Pedro pregando aqui bem pertinho, 3, 4 e 12 de Atos Apóstolos, ele vem dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja Deus. E João pregava também, Pedro pregava também, e eles eram homens, a Bíblia diz que indultos sem letra, mas anunciavam a palavra de fato como ela é. E nós não podemos fugir também da realidade, porque aprendemos de quem? De Jesus. Assim como os apóstolos, eles perseveravam, eles estavam unidos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, estavam todos reunidos e unidos para a honra e glória de Jesus, no partir do pão e nas orações. Louvado seja Deus. Então, são coisas que é a palavra que vai nos mostrar, é a palavra que nos vai dar a direção, é a palavra que nos vai dar o consolo, o conforto espiritual no momento adversos, momento difícil das nossas vidas. Nós temos a palavra. E o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos venham. 2, do 3 ao 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunha a seu tempo. Veja que esta é a vontade de Deus, que todo homem venha ao conhecimento da palavra. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que venha ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a verdade é quem liberta. A Bíblia diz no capítulo 8, 32 de São João: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Por que conhecer a verdade? É porque existe a mentira. E por que existe a liberdade? É porque tem a escravidão. Louvado seja Deus. E sabe quem pode libertar? É o Filho de Deus, Jesus. 32 e 36 vai dizer, capítulo 32, versículo 36, vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só Jesus é quem pode dar a verdadeira liberdade para o homem que anda escravizado pelos pecados, pelas transgressões. E o Senhor falou da lei, e a lei foi quem descobriu o pecado, porque todos aqueles que estavam antes, no Antigo Testamento, ele tinha lei, mas eram como que eles fizessem tudo e lhe davam o direito. Mas depois, Jesus veio com uma graça, ele veio cumprindo a lei, e disse: não, aqui a lei vai ser a lei, e o que passar disso aqui é transgressão. Então o pecado passou a ser descoberto, foi a própria lei, e pegou o homem. Aí diz que a lei vem para quem? Para os transgressores, para aqueles que cometem algo, porque a lei está aí. Mas nem todas as pessoas são pegas pela lei, mas os transgressores sim. Mas a lei existe
algumas mudanças. Porque o legislativo é quem faz as leis do nosso município, do nosso estado, do nosso país, é quem legisla. Eles já mudam os seus artigos e às vezes já beneficiam. E se vê por aí as leis já sendo descumpridas. Por quê? Porque existem algumas brechas ou algumas falhas dos que estão legislando, fazendo com que venha beneficiar algo. E as pessoas veem aí as revoltas, querendo uma mudança nas leis, para de fato ela ser cumprida. Mas lá atrás, se não me foge a memória, Abacuque dizia que, por a lei ser frouxa, a sentença nunca saía. Então, se a lei tem brecha, o transgressor não vai ser punido por aquilo que cometeu. Mas isso são leis humanas. Louvado seja Deus. Porque Isaías, no capítulo 10, se não me foge a memória, Isaías, voltar aqui um pouco, para nós não errarmos naquilo que falamos. Isaías, capítulo 10, vai dizer: ai dos que decretam lei injusta, e dos escrivães que escrevem perversidade, para prejudicar os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Ai daqueles que decretam lei injusta, e também dos escrivãos que escrevem perversidade. Do homem você pode até escapar. Tem um prazo, tem um habeas corpus, tem aí algo que vai lhe beneficiar. Mas quando cair, louvado seja Deus, nas leis de Deus, peça misericórdia. Porque Ele é misericordioso. Tem fatos que aos olhos humanos é impossível. Você até diz, mas como é que pode? Mas Deus é Deus. Aleluia. Ele é misericordioso para com quem Ele quer usar de misericórdia. Eu sei, mas como é que pode? Uma coisa dessa, assim. Mas é Deus. Da mesma forma, é você estar em uma situação com uma pessoa humana e a pessoa dizer, mas seu fulano, seu Beltrano fez isso com aquilo. É Ele. Ele pode. Ele está por cima. Ele tem o poder e Ele pode fazer. E você vai ter que ver. E Ele fez. Porque Ele tem o poder. Aleluia. E Deus que tem o poder. Porque tem casos na Bíblia, lá no Antigo, ele reflete do Novo. Mas que aquilo que vem aprimorando, ele vem dando uma condição de você passar por aquilo sem tanto ser machucado como antigamente. A lei era tão severa que quando havia um problema, uma dificuldade, os dois se amarravam. E vai para lá e vai para cá, quem vencesse era o vitorioso. Mas hoje não. Você fez isso, você vai ter direito de ser preso, aguardar um julgamento, e ali, se for condenado, você vai cumprir. Por quê? Matar, a Bíblia diz que só pertence a Deus. E se nós vamos matar, o homem está desobedecendo. E essa lei estava lá, já de Moisés. Não matarás. Tem lá nos mandamentos. Mas o homem mata. O homem tem o prazer de ferir o seu próximo, seus irmãos, seus pais. O mundo. E para uns, isso é normal. Mas a Bíblia diz que não. Mas para aqueles que cometiam algumas coisas inocentemente, era algo que ocorria não por querer, acontecia, foi uma fatalidade. Ainda tinha que esse homem se apresentar ao sacerdote,
relatar o que tinha acontecido, e a Bíblia diz que havia umas cidades de refúgio. Você cometeu algo, mas não foi porque você quis, foi um acidente, foi isso, aquilo, mas alguém queria te pegar, te condenar, queria acabar com a tua vida, e o sacerdote dizia: corra, vá se refugiar nessas cidades, e você chegando lá dá salvo. Agora, se você não chegar lá e o acusar, aquela pessoa que está te acusando e quer te pegar, te encontrar pelo caminho, eu não posso fazer nada. Você tem que avançar. E dizem que, se ele ainda não tiver chegado no portão, mas se colocasse a mão no muro, não podia mais fazer nada, porque ele ali estava seguro, porque a cidade de refúgio era onde ele ia passar o seu tempo. As pessoas fazem isso, hoje sabendo que quer o resultado, mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer, lá em Ezequiel, na morte do ímpio, mas quer que ele viva, se converta e viva. Glória a Jesus, porque a vida pertence a Ele. Ele deu a vida. Nós pregamos e falamos que Jesus Cristo é a vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Então é isso, alertando, você conhecendo a verdade, você conhecendo a palavra, você já vai fugir de determinados abismos que você está andando. Louvado seja Deus. Eu li no capítulo 1 aos Timóteos, aqui o apóstolo São Paulo estava, louvado seja Deus, anunciando a palavra, pregando o evangelho. E Paulo adotou aqui um jovem, por nome de Timóteo. Ele dizia: meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e Pai, da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo, nosso Senhor. Paulo viu esse rapaz, esse garoto, e ele interessou-se nele, porque era um rapaz que tinha uma linhagem, que vinha de uma família que eram, louvado seja, referências. E esse garoto Timóteo, ele era instruído pela avó e pela tia, Ló e Eunice. E Paulo, louvado seja, tomou esse jovem para sair com ele, levando a palavra, o evangelho. E Timóteo via tudo o quanto o apóstolo São Paulo falava, pregava, conversava com as pessoas, e ele estava aí instruindo esse menino, porque quando Jesus faz discípulo, é porque ele quer que essa pessoa vá mais adiante, e tenha conhecimento, e que saiba, de fato, nos momentos difíceis, ele administrar aquilo que está em sua frente. É a instrução, é a disciplina, é algo que se precisa para deixar uma pessoa pronta para um determinado fim, um trabalho, habilitá-lo. Louvado seja Deus. E este homem, Paulo, o apóstolo, ele levou esse garoto. Louvado seja Deus. E então, a Bíblia vai dizer que o apóstolo São Paulo já estava enfrentando dificuldade e queriam, de qualquer forma, não aceitar este rapaz. Era novo, mas Paulo sabia o potencial que Timóteo tinha nas Escrituras Sagradas. E ele diz: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensine outra doutrina, nem se dê as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faça agora. Ora,
O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores e homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. A ele dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dante fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E agora, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja que o apóstolo Paulo, ele não ocultou quem ele era. Ele pregando, e ele sabia que estava no meio de muita gente perversa, que a outrora ele também praticava essas mesmas coisas. Mas uma vez sendo alcançado por Jesus Cristo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no caminho de Damasco, ele teve ali as instruções dadas por Cristo, como ele poderia agora proceder, não com as falsas religiões. Aqui ele diz aqui que ele agora dá graças a Deus, né? Que tem confortado, porque teve por fiel para os parricidas. O que é parricida e matricida? São aqueles camaradas que eles são capazes, irmão, de matar pai, de matar mãe, de matar parentes, de matar. Eles são parricida e matricida para os homicídios. Comete. E a lei vem para estes, que tais fatos cometem. Para os avanço sinal, vamos dizer, estão fora dos mandamentos de Cristo, que está contrário à doutrina. Essas pessoas são contrários à doutrina da palavra de Deus, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurados o que me foi confiado. Então ele agradece a Deus, que bem-aventurado, feliz, é porque ele foi confiado, aleluia, este ministério da parte de Deus. E Timóteo prossegue, Paulo instruindo ele, um rapaz, e Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, aos apóstolos, e passamos para nós como igreja, para sair levando a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, 1:18 de 1 Coríntios, ela é loucura para os que perecem, mas para nós, a Bíblia diz que somos salvos, é o poder de Deus. Salvação só se encontra na pessoa bendita de Jesus. 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos
é o poder de Deus. E alguém se escandalizam, louvado seja Deus, porque saímos de um mundo perverso e estamos nele andando, mas não mais praticando algo que praticávamos. Louvado seja Deus. Não conhecer a palavra era as irreligiosidades. São pessoas que nem religiosos são. Tem só o nome. É uma tradição. Nunca vai em lugar nenhum. Mas a tradição é aquela. Mas nunca vai, não participa. E aqui tem irreligiosidades. São os religiosos. Irreligiosos. Não são nem religiosos. Porque o religioso vai. O religioso está lá praticando. Mas esse nem vão. E eles pegam carona de coisas que ouvem. Não, que tem ali, né? Louvado seja Deus, o seu CPF. A graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Aí ele diz, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Então Paulo recomenda. Se a palavra é fiel, ela é justa. Então você seja fiel, aleluia, seja sincero e seja honesto. Aleluia. Porque é isso que Deus se agrada. E Paulo recomenda, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo, está escrito, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, aí dos quais eu sou o principal. Porque Paulo andava fazendo o que vale ao Evangelho, o Novo Testamento. Jesus vem pregando o Novo Testamento, a nova aliança, dizendo eu. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o advogado, eu sou o intercessor, aleluia, todo poder, louvado seja Deus. Aquele mesmo eu sou, que estava com Deus lá, quando disse, Moisés, tu vai tirar o povo lá do Egito. E Moisés, o que é que eu vou dizer isso aqui? Eu sou, diga lá que eu sou, te envio. O apóstolo que andaram com ele, eles não, talvez, fossem se sentir bem, essas comemorações para ele, porque depositaram, quando andava com Jesus, tudo para Jesus. Mas abraçaram e trouxeram por tradições, e nós sabemos que isso aí é só lucro, isso aí é comércio, isso aí são coisas que para o homem vai satisfazer. É uma folga a mais, é dias de feriado e alguém vai descansar, aleluia. Mas eu digo a você que Jesus Cristo, só Ele pode te dar a vitória. Ele disse, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romano capítulo, Jesus hoje, Jesus agora, Jesus mais tarde, Jesus, o Filho de Deus, Ele diz que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Capítulo 19, 10 de São Lucas. E que Deus nessa tarde, louvado seja Deus, venha conceder a você mais e mais e mais dia de vida, para que você possa refletir, porque o que eu falo hoje, saberás tu depois. E que Deus abençoe cada um.